Olá, esse é o Conexão. A Organização Mundial de Saúde estima que até 20% dos adolescentes desenvolvem doenças mentais no mundo. O avanço da depressão e do transtorno de ansiedade nessa fase da vida tem preocupado especialistas. E mais uma vez a gente aqui no Conexão também deu uma atenção especial para essa questão. Não encarar de frente esse problema pode ter consequências graves. A própria OMS já aponta o suicídio como a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no mundo inteiro. As primeiras dificuldades, claro, podem aparecer na escola. E será que elas têm se preparado para cuidar da saúde mental dos estudantes? A pesquisa Nossa Escola em Reconstrução, do Instituto Povir, indica que 64% dos estudantes consideram importante ter um psicólogo no ambiente escolar. Sobre isso, eu vou conversar agora com a Isabela Salgado Belletti, que é orientadora educacional, e a Sônia Mendes, que é psicóloga clínica e mestre em diversidade e inclusão pela Universidade Federal Fluminense. Muito obrigado pela presença das duas aqui no Conexão. Começo perguntando para a Sônia, que vive aí a realidade da escola pública, né? É um problema que não tem como a gente fingir que não está acontecendo, né? Se tornou uma frequência essas questões. Em larga escala, os adolescentes eles estão chegando à equipe da escola, trazendo todos os seus questionamentos sobre todas as suas dores, que estão distantes do foco, às vezes, da sala de aula e do cotidiano. Então, eles estão trazendo distanciamento dentro da unidade familiar, muito questionamento a respeito de quem são, da construção da sua própria identidade, a autocobrança excessiva de quem eu serei nesse mundo, esse mundo que está ligado a dilemas diversos, econômicos e pressões, aí assim, em larga escala. Nós temos também situações de estresse. Diga-se de passagem que são dilemas que não estão postos só para eles, né? Para todos nós, de maneira geral, né? Sim, mas para o adolescente que sai de uma infância e ele é apresentado a um mundo onde ele precisa dar conta de demandas que por vezes não está amadurecido para tal, ele se sente extremamente perdido. E a distância familiar, a ausência de pessoas, referências, adultos que possam dialogar e às vezes trazer como um colo mesmo para esse sujeito, é o que tem chegado nas escolas. Eles estão pedindo colo, estão pedindo escuta, estão pedindo orientação. Não acontecendo, a demanda de estresse tem aumentado e aí as buscas para dar alívio a essa dor existencial são diversas. E a gente vê casos e quadros como transtornos diversos na área da saúde mental. Agora, na escola particular, a situação também não tem sido muito diferente, né? Bernardo, a gente até imaginaria, né, que seria diferente na escola particular, por os alunos terem mais recursos, mas é como a Sônia está falando. Os problemas são muito similares, a questão da falta de escuta em casa, distanciamento das famílias, os alunos literalmente com um pedido de socorro. É isso que nós estamos enfrentando nas escolas particulares atualmente. Você percebe o jovem muito perdido, mesmo diante de tanta informação, ele se mostra completamente perdido e muitas das vezes indefeso, pouca autonomia, você percebe pouca autonomia, você percebe uma falta de cuidado realmente, né? A gente percebe muito forte a falta de cuidado em relação a esse jovem, entendeu? Não somente não digo assim, das famílias serem totalmente ausentes, não só isso. Às vezes a falta de cuidado, até pela família estar bastante perdida em como lidar, entendeu? A família tem precisado muito da orientação e a escola tem se mostrado, tem sido necessário que a escola cada vez mais interaja, entendeu? Aluno, escola, família, isso é um tripé que não pode faltar. Agora, dentro da realidade que vocês vivem, que tipo de comportamentos começam a aparecer e denunciam que alguma coisa não está indo bem com aquele estudante? A adolescência é uma fase de rematrização dessa identidade. Então, quando o indivíduo começa a apresentar, nós sentimos já algumas questões ligadas à autoestima. Quem eu sou? Por que eu estou nesse mundo? Eu não gosto de quem eu me apresento. Eu não tenho um retorno significativo, considerável dos outros em relação a mim. Do que eu vou ser quando crescer? Que é a pergunta da criança, né? Ela reaparece na adolescência. E, principalmente, né, qual é o sentido da minha existência? Para que eu vivo?
E quem me dá esse feedback, esse acalanto emocional para eu dar conta dos desafios da vida, sejam eles das diferentes redes, como a colega colocou, né? Família, sociedade, existência, a minha questão também em relação ao outro, na questão da sustentabilidade do ser no meio ambiente. Então, cada dia mais que eu não me percebo, eu vou me perdendo. As questões de bullying estão também evidentes no nosso cotidiano e vem apresentando misérias diversas na existência desses meninos. E é uma questão interessante de analisar, porque assim, você tem aquele que é vítima do bullying e aquele que faz o bullying, a impressão que dá é que de alguma maneira ele sofre da mesma pressão, né? Da mesma pressão. Só que ele está ali exercitando o outro lado da moeda. As reações são diversas, né? Ele sofre para dentro, ele introspecta a reação, o outro não. Ele coloca para fora, para o externo, e aí são diversos. O problema está nessa relação, na verdade, né? Os vínculos, eles estão extremamente adoecidos. E aí, assim, aparece questões de automutilação, tentativas de suicídio, depressão, transtorno de ansiedade, alunos usando os remédios controlados, às vezes de outras pessoas, ou prescritos para eles de forma excessiva, para dar conta de uma dor. Esse quadro que você falou do suicídio, claro que é a consequência mais trágica disso tudo, mas também de automutilação é uma coisa realmente impressionante e os relatos têm se tornado cada vez mais frequentes, né? A gente percebe cada vez mais essa questão da automutilação, né, como sendo algo recorrente. Na verdade, é uma busca de ajuda desse jovem, né? A gente estava até conversando aqui um pouquinho antes, né, em relação ao contraponto, né? Como é que eu vou curar uma dor, né, amenizar uma dor absurda que eu tenho, que o jovem tem dentro dele, né, provocando uma outra dor, né, que é o caso da dor física, né, quando ele se queima com cigarro, quando ele se mutila usando gilete, né? E assim, e aí qual é o nosso papel escola, né? Porque aí você entra numa outra área, entendeu? Você sai um pouco daquele âmbito, né, da educação, né, e você abre um pouco, né, abre bastante, né. E aí o que você perguntou, como é que eu observo isso, né? Quando eu tenho o meu aluno que ele, lógico, o adolescente, eu trabalho com adolescente, então ele anda muito de casaco, mas eu estou vendo que o meu aluno está muito de casaco, está muito de capuz, entendeu? Um inspetor, um calor lá fora e a pessoa de casaco. Aí você começa a observar, está cobrindo o pulso, entendeu? Porque é algo assim que a gente está cobrindo os braços, você começa a ver, de repente, emagreceu muito, então você tem que ter um olhar muito atento. E, são dentro sinais de sofrimento. Sinais de sofrimento. E dentro da escola, nós colocamos isso, né? Todo mundo dentro da escola, ele é um educador, né? Então, o inspetor tem que estar sempre atento, a gente tem que dar o treinamento àquela pessoa que está ali na linha de frente com esse jovem, que está vendo, olha, Isabela, hoje eu percebi que ele chegou meio triste, entendeu? Olha, esse aluno está indo muito ao banheiro. Então, assim, todo esse tipo de detalhe, de situação precisa ser sinalizada. Exatamente. E aí você precisa ir atrás, entendeu? É a hora que você começa a ir atrás. A gente vai ver agora o depoimento da Camila Lima, que foi divulgado na internet sobre o bullying que ela sofreu na escola. No YouTube tá cheio de mensagens assim, olha só. Do peso, como eu falei, eu era menina normal, gente, com um corpo de criança, mas as pessoas à minha volta falavam que eu era gorda e isso e aquilo, né, gente? E aí as meninas começaram a falar que eu tinha que fazer dieta, que eu tinha que fazer regime, porque senão nenhum menino ia olhar pra mim, que ia falar com meu pai pra fazer um regime, né, pra eu emagrecer. Aí, gente, chegavam umas meninas enormes na minha sala, sabe, de outras salas, pra começar a me encher o saco também, sabe, me humilhar na escola, né, que isso é muito legal que as pessoas fazem. Meninas mais velhas que eu, me humilhando na escola, falando que eu era feia, essas coisas todas clichês que as pessoas costumam falar, que eu era gorda, baleia assassina, que eu tinha que fazer sobrancelha, que eu parecia uma macaca e tudo mais. Ai, seu papai não deixa você fazer sobrancelha, Aí, gente, continuando, os meninos começaram também a pegar no meu pé. E aí eles começaram a pegar no meu pé falando várias dessas coisas também, que eu falei pra vocês, que eu era feia, que eu era gorda, baleia, você precisa emagrecer e várias outras coisas. E eu fui pegando isso pra mim, sabe? Cada dia piorava ainda mais. E nessa época até eu comecei a gostar de um menino, que inclusive é meu noivo hoje em dia. Então eu comecei a gostar dele.
E aí eu comecei a botar na minha cabeça que ele nunca ia gostar de mim, porque eu era feia e gorda, e ele era magro, e ele não ia querer saber de uma menina gorda. Então eu comecei a colocar isso na minha cabeça com 11 anos. E aí, gente, eu fiz 12 anos, e chegou dezembro, né? Eu fiz setembro, chegou dezembro, chegou as férias também, eu passei de ano. E aí eu decidi emagrecer, fazer a dieta que eu queria emagrecer, não queria voltar de jeito nenhum pra escola depois das parei de ouvir, férias, tá tudo certo? gorda ainda, né, gente? Gorda, entre aspas. Então aí eu comecei um dilema de tentar emagrecer e tentar fazer dieta. Foi o que eu fiz. Alô? Não recomendo que vocês façam isso, pelo amor de Deus. Essa eu vou falar mesmo que eu comecei a fazer. Eu comecei a rodar bicicleta no sol pra poder suar. Comecei a pular corda no sol. Comecei a parar de comer, sabe? Coisas que eu gostava de comer, tomar café da manhã, não tomava mais café da manhã, só tomava água gelada pra dentro. O tempo... Bom, a gente ouviu um pouco do depoimento, vazou um outro áudio que é de uma outra convidada do programa, que já vai começar a conversar com a gente aqui, mas a ideia era ouvir um pouco de uma realidade de uma estudante que sofreu bullying, né? Sofreu esse tipo de humilhação na escola. E a questão é, assim, o porquê disso? Isso são por questões só ali de dentro da escola, ou essa pressão está vindo de casa também? Na verdade, assim, Sartre é um filósofo existencial que diz que o inferno são os outros. Pois é. Eu tenho lido Sartre, então eu sou suspeito para falar. Ai, que bom. O inferno são os outros. Na verdade, assim, seja na escola, seja na família, seja na rua, seja no clube, o vínculo, ele forma quem somos. Só que também tem outros autores, como o Moreno, né, que é da linha do psicodrama, que é a minha linha na área da psicologia, que diz que a saúde está na relação. Então, há uma dialética presente. Nós podemos adoecer e também podemos nos curar nas relações, onde eu possa promover o respeito, a abertura de um conhecimento e reconhecimento de quem o outro é, né? Até na questão hoje, no consultório, do tratamento de transtornos diversos, sejam mentais, alimentares, como foi dito também pela menina aí, a questão da anorexia, bulimia, que aparece também pelo sofrimento existencial. O que a gente percebe? Que quando as pessoas começam a falar, a serem escutadas, ouvidas, elas começam a trazer para si um desenvolvimento dos seus potenciais de saúde. Nós temos. Então, será que cabe aqui, né, nesse programa, falar se tem pessoas que estão passando por esses dilemas, que eles possam encontrar vínculos seguros para poderem falar desses sofrimentos, para poderem falar dessas perspectivas de futuro e de presente. Vínculos que nem sempre eles estão encontrando dentro da própria casa. Infelizmente, é uma realidade, né? Aquela coisa assim, mamãe te ama. Ora, a gente está falando de que quadro familiar, de que sistema familiar, em que, por vezes, mulheres não esperaram, não planejaram esse filho, tem N outros sentimentos associados ao amor. Então, assim, não, busque quem te ama, busque quem você consegue reconhecer que possa contribuir. E cuidado com os grupos de pares, cuidado com as redes sociais. As redes sociais, elas são importantes, elas são significativas, mas elas podem também ser destrutivas, né? Porque atrás de uma rede social, atrás de um grupo de WhatsApp, são as pessoas. Questão das drogas também, isso tem, de alguma maneira, vocês têm percebido que isso está influenciando também nesse comportamento? Não Eu estou te fica perguntando separado, isso porque né? a gente, hoje em dia, quando fala em droga, já pensa naquela referência de Cracolândia, rua, mas nas festas a gente sabe que os jovens consomem drogas chamadas recreativas, enfim. Isso é uma coisa que está no dia a dia das pessoas. A grande ilusão é você imaginar que o drogado é só aquele cara da Cracolândia, né? O drogado é o cara que usa droga, entendeu? A partir do momento que você consome uma substância ilícita, né? Ou até algumas vezes lícita, que é o caso do álcool, né? Mas para jovens, para menores de idade, né? Que aí já não seria, entendeu? Você passa a utilizar uma droga. Então, assim, é diferente, porque o jovem, ele vê o outro que usa droga com aspecto saudável. Não é aquela coisa que você vê da Cracolândia. Então, vira uma brincadeira. Vira uma brincadeira. Então, assim, e outra coisa, né? E tem aquela falsa ilusão de que não, aquilo ali me traz um prazer, né? Ninguém pode dizer que não traz um prazer, né? Traz um prazer. Então, como é que você vai dizer para o jovem o seguinte, olha, você vai até aqui, tá? Você não pode ultrapassar determinados limites, né? Num mundo em que o limite é algo que ele é meio que... Será que eu posso ir à escola, por exemplo? Será que eu posso dizer que ele não pode fazer isso, né? Até quanto eu posso dizer o não?
Né? A família hoje em dia está com dificuldade de falar o não, você imagina a escola, a instituição. Mas, pelo que eu entendi, então, o importante nessa história é ter a possibilidade de falar sobre as drogas também e não censurar isso. É o que a Sônia falou, para tudo. Eu acho que é muito importante que esse jovem tenha espaço de conversa. E aí é onde a escola entra. Porque a escola está cada vez mais aberta a essa conversa. Entendeu? A nossa conversa com o jovem é essa, é você tratar com ele, você ouvi-lo e muitas das vezes trazer a família, fazer essa mediação que se faz necessária. E às vezes nós conversamos também com os especialistas da área que também se faz necessário. Com certeza. Na busca de solucionar, né? Você tocou num ponto importante, eu queria mostrar agora, e a gente vai conhecer uma plataforma que permite ao estudante solicitar algum tipo de aprendizado ou ajuda que ele queira ter na escola dele. É o Quero na Escola, veja só. Sônia, é uma ferramenta interessante, né? Porque nem toda escola, infelizmente, tem um psicólogo, um profissional habilitado para fazer esse tipo de abordagem, né? Quando a gente fala, então, da rede pública, esse cargo, ele nem existe em muitos concursos hoje no nosso estado e no país diretamente. Algumas metodologias estão sendo utilizadas, estratégias para a gente falar sobre a questão do uso prejudicial das drogas, que realmente, eu quero dizer, que atinge a questão do sistema nervoso, realmente traz alterações, principalmente quando associadas a outros medicamentos, onde os meninos estão fazendo assim, um uso conjunto. Mas estratégias como rodas de conversa. Eu tenho vivido isso na minha instituição e tem sido assim, extremamente interessante. Garotos, rapazes, moças, no primeiro, segundo ano do ensino médio, conversando junto com o mediador, falando sobre as questões, eles elegem seus próprios temas, criando grupos de WhatsApp, onde a ajuda mútua ela é pertinente junto à mediação. Então, assim, as estratégias nós temos, nós precisamos lançar. E, principalmente, capacitação dos profissionais. Nós que somos da área da educação, nós temos que ter a exigência, a autoexigência de eu conheço tudo, eu sei lidar com todos os temas. Não, nós também somos seres em formação, nós também somos seres em aprendizado. Então, nós precisamos nos capacitar. Olha, quero aproveitar para convidar para essa conversa a Cíntia Rodrigues, que é fundadora e coordenadora do Quero na Escola, plataforma que a gente acabou de conhecer. Olá, Cíntia, tudo bem? Oi, Bernardo, é um prazer falar com vocês. Bem-vindo aqui ao Conexão. A gente escutou você um pouquinho antes aqui durante a nossa conversa, mas agora finalmente você chegou na parada. Deixa eu te perguntar, a plataforma ela abre aí uma possibilidade para os estudantes de solicitarem algum aprendizado que eles acham que esteja faltando na escola deles, mas vocês têm sido procurados também com pedidos de ajuda? Isso. Quando o Quero na Escola começou, os pedidos eram sempre de artes, profissões, enfim. A pergunta é o que mais você quer aprender além do currículo já existente na escola. E aí, em 2017, como é muito aberto, o estudante pede o que ele quiser, o que ele imaginar, não tem um repertório fechado, o que está começando a borbulhar ali na cabeça dos jovens chega muito prontamente para a gente. Então, em 2017, começaram a pipocar pedidos de palestras sobre depressão, sobre suicídio, sobre automutilação. E nesse mesmo ano a gente teve 2 escolas que voluntários atenderam. E aí, em 2018, isso cresceu bastante. E a gente continuou atendendo, até pelo retorno que a gente teve das escolas. Como a entrevistada dizia aí agora, que uma simples roda de conversa, uma ação para falar de autoestima, de bullying, já dava algum resultado, a gente continua atendendo com os voluntários. Mas a gente entende que falta esse profissional na rede pública que possa atender uma questão bastante epidêmica, então, Sim. que é uma necessidade para além do projeto. E Cíntia, assim, quando vocês chegam ali para a escola, né, o aluno solicita, vocês se aproximam da escola, oferecem esse apoio, o que você observa? Há uma surpresa quando vocês fazem essa abordagem?
talvez no começo, lá em 2017, um pouco de surpresa. Hoje, agora, todas as escolas sabem, assim, é super. Você começa a falar com a gestão e todo mundo conhece um caso, ou conhece, se não na escola dela, na escola de uma colega, um caso de suicídio, de depressão severa. No começo do ano, o massacre de Suzano mesmo, né, ficou muito vinculado a isso, um adolescente que não estava sendo acompanhado, não estava sendo assistido. Eu estava ouvindo vocês falarem, né, tem muito, obviamente, o lado da família, mas a escola pública, ela lida com a sociedade como ela é, né, então nem sempre vai ter uma família que pode acolher, como era lá o caso em Suzano. Então, a escola pública, ela é talvez essa sociedade ampliada que vai poder acolher esse estudante. E se não tem um profissional para isso, também a Isabela estava dizendo, daí o professor ele tem que estar treinado para ver e chegar numa gestão. Mas às vezes o professor vê e não tem quem chegar, né? E Cíntia, só para ver se eu entendi, na plataforma o estudante ele pode fazer esse pedido, agora a escola também pode chamar vocês? Agora a gente tem uma época do ano, o Quero na Escola em si fica aberto o ano inteiro. Como a gente pretende dar esse espaço de protagonismo para o aluno, porém, os professores, eles também se veem como querendo pedir, inclusive os professores pedem temas parecidos com esse também, como autoestima, como eu lido com o meu aluno que tem caso de depressão, para eles. Então, nessa época do ano agora, agosto, setembro e outubro, a gente abre também para os professores, e aí a própria gestão da escola e os professores também podem enviar os seus pedidos. E para o aluno é o ano inteiro, a qualquer época, qualquer escola pública do Brasil. Maravilha, a gente mostrou o site agora há pouco, Cíntia, e tudo funcionando aí com a ajuda de voluntários também, né? Isso, exatamente. Eu queria acrescentar, assim, que não sei se tem esse espaço, mas assim, um pouco do retorno do que a gente tem desse jovem, de por que é esse caso de depressão. Quando ele faz o pedido, às vezes a gente tem ali um conte mais, que ele explica um pouco por que ele está se sentindo assim, né? Por que dessa angústia, por que ele precisa de um voluntário para falar sobre esse assunto. E a gente percebe também que tem muito a ver com o nosso momento, né, com a tecnologia, tem muita questão que é cyberbullying, e que as próprias fake news, que são uma coisa que afetaram, né, todo o país, afetam também no micro. Então, assim, uma coisa que às vezes nem é verdade, uma foto transformada, uma foto vazada, que é uma coisa que até poderia existir desde sempre, desde a nossa época, hoje em dia ela toma outras proporções. Ganha então, outra proporção, sem dúvida, né? É isso que torna mais dramático, eu acho. Sem dúvida. Cíntia, queria agradecer a sua participação aqui no Conexão. Sucesso aí com a iniciativa de vocês. Obrigada. Valeu, obrigado. Tchau. A gente está no finalzinho do programa, ela já adiantou algumas coisas ali que eu acho que é interessante da gente arrematar, né? Na sua avaliação, melhor abordagem hoje para a gente tratar dessas questões no ambiente escolar? Eu acho que é preparar os profissionais e a conversa, abrir espaço para a conversa. Sônia. Capacitação dos professores, sensibilização da gestão escolar, rodas de conversa com os adolescentes, tentar promover com que eles mesmos sejam os protagonistas de palestras, de seminários envolvidos. Isso foi muito interessante. Isso tem até experiências que vira e mexe saem na imprensa. Isso, não saiu na imprensa ainda, mas eu tive uma experiência já mês passado, fruto da minha roda de conversa junto com os adolescentes. Eles criaram um espaço para falar sobre diferentes tipos de vícios, porque a questão da droga, ela perpassa por uma questão de curiosidade, questão de recreação, até por uma questão curativa, e eles abordaram as questões curativas da droga, mas também pela questão da dependência, onde cada um pode ter aí um terreno fértil a desenvolver e não sabe. E aí, quando se vê no processo, já não sabe mais como retroceder. Né? E ouvi-los falando para eles, realmente é uma perspectiva bem positiva de que sociedade a gente quer formar também. Com abertura, né? Verdade. Olha, queria agradecer muito a participação das duas aqui no Conexão. Obrigado pelas informações, pela orientação. Voltem sempre aqui. Obrigada pela oportunidade. Foi ótimo. A você de casa, obrigado pela companhia. Se quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuroplay.org. E até a próxima.